preste atenção no louvor para cantar. Quem mandou largar a rede? Quantas pessoas já têm largado a sua rede? A vitória, ela não está no começo e não está no meio. A nossa vitória está no final. Não adianta a pessoa ficar 100 anos dentro da igreja e aí nos 100 anos e mais uma semana ele pega e sai fora, perdendo tudo que ele tinha. Não adiantou nada. O que importa é continuarmos pescando. O que importa é continuar no processo, continuar na missão. Os discípulos de Jesus estavam, antes que eles fossem chamados, eles estavam, quando Jesus chegou, eles estavam lavando as suas redes, porque tinha passado a noite pescando e não apanharam coisa alguma. Mas por que aconteceu isso em nós? Aquilo foi simplesmente um propósito de Deus, para que na hora que Jesus mandasse eles lançar as redes, aparecesse o milagre de Deus. Eles passaram a noite pescando, não apanharam nada. Se eles tivessem apanhado muitos peixes, o que tinha acontecido? Eles não precisariam voltar para pescar outra vez. E Jesus não ia mandar eles lançar a rede, porque já tinha peixe. Já tinha peixe. Então foi o propósito de Deus para que eles não pegassem peixe algum. E eles estavam já decididos: vamos lavar as nossas redes e vamos embora. Vamos sair fora. Não vai ter mais pesca, não vai ter mais peixes. E estavam decididos. Mas Jesus chegou e disse: Pedro, me presta teu barco. Me presta o teu barco, para que eu possa fazer a obra de meu Pai. Pedro, como não foi rebelde, Senhor, emprestou o barco para Jesus. O que Jesus fez? Mandou que afastasse o barco um pouco para mais distante ali na praia, para que ele pudesse ali lançar a semente para o povo que estava pronto para receber. Então, nesse momento, Jesus afasta e começa a semear. Começa a semear a semente, que é a palavra do seu Pai, que é a palavra do nosso Pai, o nosso Deus. E ele lança a semente e a semente foi plantada. Quando ele termina de plantar a semente já está semeada. Agora Jesus diz: Pedro, afasta um pouco do sol mais um barco e lança a rede do outro lado para pescar. Pedro não questionou e fez conforme a palavra de Jesus. E ele fazendo isso, colheram
muitos peixes. Aí vem a resposta do nosso trabalho, a resposta da obediência, a resposta que veio de imediato daquilo que Pedro obedeceu o que Jesus mandou fazer. Primeiro, Jesus pediu o barco emprestado. Ele prontamente emprestou o barco para Jesus semelhantemente. Depois, ele mandou que Pedro lançasse a sua rede para pegar peixes. E pegou muitos peixes, porque ele obedeceu a palavra de Jesus. Então, irmãos, com essas palavras, isso nos demonstra que nós estamos precisando de resposta, de vitória, estamos pedindo vitória para Deus. Eu quero a resposta de Deus, mas nós precisamos obedecer o que Jesus nos mandou fazer. Aleluia. Precisamos obedecer o que o Senhor Jesus Cristo propôs para cada um de nós. Cada um de nós temos uma proposta. Essa proposta está de pé. Essa proposta foi proposta a cada um de nós quando Jesus nos chamou. Cada um de nós recebemos um chamado. E Jesus fez uma proposta. Que a nossa resposta vem de Jesus. A resposta principal que nós esperamos, que é o que nós almejamos, que é a nossa salvação, ela está no final de toda a obra. Ela não vai acontecer no começo e nem no meio, mas ela vai acontecer no final de toda a obra. Mas no meio desse trajeto, no meio dessa peregrinação, antes de chegar ao final, vem as outras vitórias que esperamos ainda quando estamos na terra. Porque essa foi oferecida, foi proposto para o discípulo. O discípulo perguntaram: Senhor, nós largamos tudo que nós temos, largamos família, largamos o nosso trabalho, largamos tudo para te servir. O que nós vamos ganhar com isso? O que nós vamos receber disso? Tem algum fundamento? Jesus disse: não tem nenhum que tenha deixado casa, família, trabalho, pelo amor de mim, que não receba nessa vida 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Nós almejamos duas coisas. Almejamos primeiro aqui, quando estamos aqui nessa peregrinação, porque nós somos peregrinos aqui. A nossa morada não é aqui. Então estamos peregrinando. E quando estamos peregrinando, nós almejamos a colheita das nossas sementes que plantamos enquanto nesse trajeto. E no futuro, a vida eterna, o nosso descanso. Porque o descanso não vai ser aqui, mas lá com Jesus naquele dia. Então temos que permanecer, irmãos, na missão, temos que permanecer na palavra de Jesus, obedecendo, sem reclamar e sem pôr empecilho, porque ainda
o caminho é muito longo. Abre a sua palavra aí no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Louvado seja Deus. Vamos ver que Deus tem para continuar falando a respeito desse assunto. A exortação a permanecer na fé e na santificação. É o título dessa palavra. Diz assim, vamos ler. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aleluia, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Amém? Podeis se assentar, mas vamos ver que proposta foi concedida, foi proposto. Aleluia. E que muitos já deixaram esse propósito para trás. Muitos já abandonaram a sua missão. Muitos já esqueceram do caminho que foi traçado para cumprir, deixando assim pelo meio e abandonando aquilo que foi entregue. Irmãos, quem deixa para trás aquilo que foi proposto para você? Porque todos nós temos uma proposta de Deus. Deus não nos chamou para ficar de braços cruzados, sem fazer nada e só dando trabalho, especulando coisas que não têm fundamento. Mas Ele nos colocou um objetivo. Tudo que fazemos nessa vida, irmãos, temos que ter um objetivo. Se você entra em uma empresa para trabalhar, você tem um objetivo. É você trabalhar obedecendo às ordens, às regras da empresa, porque no final do mês você vai ter o seu salário. Você vai ter o seu salário porque você, durante esse trajeto, você vai prestar um serviço para aquele patrão, para a empresa. Se você faz um trabalho relaxado, ou se você deixa pela metade, assim deixando ele fazer aquilo que foi proposto, será que o patrão vai lhe pagar no final do mês? Não vai. E se vai, ele vai descontar tudo o que foi não realizado
realizado nesse trajeto. E aí você recebe um salário faltando, não completo, e você não vai ficar satisfeito, você vai ficar insatisfeito, desgostoso, porque não recebeu o seu salário completo, vai deixar o desfalque na família, na esposa, nos filhos que estão esperando o resultado, e você não vai levar o resultado completo. Talvez pela metade, talvez um terço, ou talvez até quase nada, conforme que você executou. Irmãos, a vida espiritual não é diferente. A nossa vida material aqui na terra é um espelho das coisas espirituais. Nós vamos receber o nosso salário. O nosso patrão está vendo tudo o que estamos fazendo. O nosso patrão, assim, a Escritura diz que os olhos dele não enxergam nada. Não é assim? É assim? Está com tocha de fogo, vendo tudo, o que está presente e o que está oculto. Os olhos do nosso Deus, irmãos, ele nada se esconde das meninas dos seus olhos. E nós temos essa responsabilidade de cumprir esse propósito que foi nos colocado para cumprir até chegar naquele dia. O dia ainda não chegou. Nós ainda estamos no meio da viagem. Ainda estamos no meio do caminho. E nós não queremos ficar decepcionados quando chegarmos lá. Ninguém quer ficar decepcionado quando chegarmos na presença daquele a quem todos nós temos que prestar conta perante o Senhor nosso Deus. Ele é o nosso patrão, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, o nosso advogado, o nosso companheiro, o nosso amigo. Mas Ele é exigente. Ele é exigente. Ele gosta que as coisas corram corretamente, da forma que Ele propôs. Então, irmãos, vamos lutar. Não vamos deixar pela metade. Vamos procurar fazer corretamente aquilo que foi proposto para mim e para você. Vamos tentar fazer conforme o nosso patrão, nosso mestre, nosso Deus nos propôs para executar. Não vamos decepcionar nosso Deus, porque Ele sabe, Ele conhece as nossas estruturas, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece tudo. Então, naquele dia não vai ter desculpa. Senhor, não deu para fazer. Se não deu, Ele vai saber se deu ou se não. Então, vamos continuar lutando sem fracassar no quesito que foi colocado para nós cumprir, naquilo que foi colocado para nós executar. E não vamos decepcionar nosso Deus, porque nós não queremos ficar decepcionados. Já pensou se nós chegarmos lá e quando abrir os livros, o nosso nome não estiver lá? Que decepção! A Bíblia nos diz que não é surpresa. Se o nome não estiver lá, já está condenado e não tem mais saída. Não adianta espernear, reclamar, porque Ele é correto. Ele é correto.
ele faz tudo com convicção, com sabedoria e entendimento, porque ele sabe tudo, ele está vendo tudo. E eu fico me pensando, quantas pessoas, irmãos, já deixaram para trás aquilo que foi proposto, deixaram de lado, abandonaram simplesmente por qual motivo? Será que tem um motivo para colocar diante do Senhor o motivo por isso? O acontecimento disso tem um motivo? Eu creio que não tem motivo, porque Deus, Ele nos dá a água, o alimento, Ele nos dá a saúde, nos dá tudo que nós precisamos para sobreviver, para a nossa família, e Ele não deixa faltar coisa alguma, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então não há desculpa para naquele dia a pessoa vir com desculpa para Deus, dizer que por isso e por aquilo não pôde executar aquilo que foi proposto. E a palavra vai ser triste para aqueles que fizeram isso. Então, vamos nos colocar, irmãos, na presença de Deus, com disposição para fazer a obra de Deus. Deus vai abrir as portas dos céus para esse ministério, eu creio nisso, eu vejo isso. E o Senhor vai dar muitas oportunidades para nós fazer a sua obra, para nós colocar em prática e executar todo esse propósito que foi colocado diante de nós. Até aqui com dificuldade para termos chegado até aqui. E não vão decepcionar nosso Deus. Quando Ele abrir as portas dos céus e derramar muito mais ainda, aí nós vamos ter que fazer mais coisas. Vamos executar a obra do Senhor com muita mais força, com muita mais ânimo, com muito mais disposição para fazer a obra de Deus. E assim o Senhor vai nos dando graça até chegar ao final da nossa carreira e possamos dizer assim como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só me resta agora a coroa da justiça, a qual o justo juiz me espera com ela na mão. Louvado seja Deus. Nós vamos dizer isso. Nós temos a convicção, certeza absoluta, que nós vamos vencer pelo sangue de Jesus, pela palavra do Criador Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que não falha com suas promessas, aquele que jamais nos querejará. Ele vai estar conosco todos os dias para nos dar força, nos dar condição de lutar e vencer as batalhas, seja qual for ela. Nós vamos ter condições de vencer, porque os nossos antepassados venceram, porque Deus deu glória a eles, porque Ele é Deus. E hoje nós estamos também nessas mesmas lutas. E o Deus não mudou, o Deus apenas trocou de ministério. Ele só trocou de ministério, irmãos, mas é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Por isso nós vamos vencer pelo sangue de Jesus. Versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, assentou-se
não tem isso. Eu vou fazer de conta que eu não estou recebendo chicoteada, não estou sendo ameaçado de morte. Eu não estou vendo isso. Jesus não olhou para isso, porque ele olhava para o final. Ele olhava para o tamanho da honra que ele ia receber depois de todas essas afrontas que lhe afrontava e que tentava lhe intimidar. Mas ele não se deixou intimidar, não se deixou levar pelas afrontas que ali lhe ameaçavam. Ele venceu pela palavra do seu Pai, pela palavra de Todo-Poderoso que estava nele, e pela esperança que ele tinha recebido de Deus, e pelo o propósito que foi colocado nas suas mãos para cumprir. E ele cumpriu, irmãos. Tudo certo, ele cumpriu, ele veio para cumprir, não deixou um tio sem que não fosse cumprido. Cumpriu tudo por nossa causa, porque além de ele cumprir, porque ele tinha recebido esse propósito diretamente do seu Pai, e ele cumpriu também porque olhava para cada alma que ia se render a seus pés, cada alma que ia também receber esse propósito e teria que cumprir. Então ele se colocou como primeiro, ele se colocou como o principal, desprezando todas as afrontas e dando condições para mim e para você vencer todas as afrontas que também vêm sobre nós. Claro que as afrontas que vêm sobre nós não se comparam com as afrontas que vêm sobre Cristo. Não tem nem comparação. Ninguém jamais, nós aqui, pelo menos eu já fui ameaçado de morte. Para ver se meus irmãos não foram ainda, mas eu já fui. Mas se foi ameaçado de morte, nem isso se compara, porque Jesus não recebeu ameaça, ele enfrentou a morte. Se fosse só simplesmente uma ameaça, era tranquilo, né, irmãos? Mas o ruim é você saber que você vai ter que enfrentar a morte. Mas mesmo assim, Jesus fez de conta que não tinha morte, porque ele passou por cima até da morte. Porque quando ele desceu a sepultura, ali foi sepultado até numa sepultura provisória, porque ele não ia ficar ali para sempre. Era só por 3 dias. Era emprestado é só por 3 dias. E ele foi colocado ali, mas ao amanhecer do terceiro dia, Jesus ressuscitou com muito poder e muita glória, e nos deu convicção, nos deu certeza que nós venceríamos, porque ele venceu por nós. Então jamais somos derrotados, jamais somos fracassados. Aqueles que deixam fracassar, que abandonam no meio do caminho aquilo que foi proposto, uma pessoa dessa é covarde. E nós não somos covardes. Deus não chamou homens covardes. Deus chamou homens de coragem para assumir o caminho e ir até o final, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para as afrontas que vai vir ou que virão, porque quem está na frente, irmãos, se chama Jesus, se chama Cristo, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que está 24 horas vigiando por nossa causa, está vigiando os nossos
nesse trajeto. Não pense nunca você que está lutando sozinho, porque o Todo-Poderoso luta por nós. Ele luta por nós e nos dá a condição de vencer. Ainda pensamos que estamos só, mas se você estiver fiel na palavra do Todo-Poderoso, Ele também está fielmente ao seu lado para fazer você vencer e chegar no final do trajeto, no final da caminhada, porque o caminho, o final nos espera lá, mas temos certeza que Ele está lá nos esperando juntamente no final. Nós não estamos só, Ele continuou conosco e está no final. No final Ele está lá, com os seus braços e estendidos abertos para nos receber, porque Ele sabe que sozinho nós nunca jamais iremos vencer, mas com Ele nós sim nós venceremos. Louvado seja Deus. Tá bom? Terminamos. Considerai, versículo 3. Considerai considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo no vosso ânimo. Irmãos, vamos considerar isto, porque esse é Jesus, não é outro, é Jesus. Devemos considerar aquele que suportou as contradições, pois o que suportou foi Jesus. Então vamos considerar que Ele suportou por nós. Como nós vamos deixar isso de lado? Não tem como, não há motivo para isso. Jesus é o apoio consumador, Ele que faz, Ele que realiza, Ele que está conosco. Foi Ele que nos propôs o trajeto, foi Ele que nos propôs o propósito, e Ele está conosco. Você pensa, ou você deveria imaginar que Jesus ia colocar um propósito da sua vida e ia deixar você só, tá? Não, Deus não faz isso com nenhum dos seus servos, dos seus filhos. No passado você vê isso. Lá nas Escrituras, no Velho Testamento, você vê isso, irmãos. Como discípulo é a mesma coisa. E com nós não vai ser diferente. Nós somos os filhos da promessa. Nós somos os filhos da promessa. Deus fez promessa a Abraão, cumpriu, dando filho. Nós somos os filhos de Abraão. Nós somos os filhos da promessa. Deus jamais vai deixar, de cumprir em nossas vidas, que somos seus filhos da promessa. Aqueles que estão guardando a sua palavra com fidelidade, com dificuldade muitas vezes, mas saiba que Deus honra aquele que luta em favor da causa de Deus, mesmo com dificuldade. Ele faz triunfar, começa aqui e termina lá no final da batalha. Ele nos espera no final. Se nós abandonarmos do lado, se nós deixarmos de lado, não vai ter, não espere nos esperando você do outro lado, lá no final. Não espere isso. Mas se você continuar firme, pode ter certeza que Ele vai estar lá esperando você, para no final lhe dar a coroa da justiça. Deus é fiel e cumpre com a sua palavra em nossas vidas. Amém? Que assim Deus nos abençoe e nos dê a sua graça. Continue dando a sua graça, porque Deus jamais vai nos deixar só no meio da peleja. Amém? Palavra forte, poderosa. E é isso que temos que fazer. É o recado de Deus para nós. Para nós não, como foi feito, muito trabalho no caminho.
caminho, estão de lado e estão para trás. E você vê, mas se você vai para trás, ele vai te chamar para ficar com eles. Aí é a hora que você vai se perder. Porque Jesus está chamando na frente para ficar o abraço da coroa da justiça. Mas vocês ficaram para trás, aí você diz, é meu amigo, é minha irmã, é meu parente, eu posso deixar eles para trás, mas eles escolheram ficar para trás, porque não quiseram obedecer a palavra de Deus. Mas você estava caminhando numa guerra sem fim. Mas entraram nesse caminho e vamos chegar até o fim dele com a ajuda de Jesus Cristo, em nome de Deus. Amém? Vamos continuar firme, que lá no final a gente vai ser grande, né? E na trajetória, ele não vai deixar você sem pão e sem peixe, porque foi assim quando ele estava aqui, não vai faltar, né? Vamos lá, agradecer a Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nós agradecemos pela santa palavra do Senhor e pedimos ao Senhor que nos conduza para nossas casas, na direção do Senhor Santo Espírito, Pai. Resolve esse problema de cada um aqui, cada um tem algo para ser resolvido, só o Senhor pode resolver. Pai, entra na vida do nosso irmão Diácono Antônio, nada declara para ele, Pai Todo-Poderoso Deus. Entra na família de cada um aqui nessa noite, na vida do Henrique, Todo-Poderoso Deus, e na vida daqueles que não puderam estar aqui nessa noite, mas que o Senhor possa guardar no coração deles e restaurar e fazer milagre. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos. Amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja de novo Jesus.